E aí, pessoal, tudo bom? Daniel Eloy aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as opções de configuração de número que a gente tem no Excel. Então são várias configurações de número, tá? Tem muitas possibilidades, muitas opções. Então a gente vai trabalhar aí algumas das principais opções de configuração de número que você provavelmente vai usar aí no seu dia a dia usando o Excel, certo? Então vamos lá? A primeira, na verdade, eu não vou levar a ordem, tá? A primeira opção delas é quando você tem aquele caso que você precisa colocar o número não monetário, tá? Um número vírgula zero zero. Vamos dizer que isso é uma nota de 0 a 10, então é 10,0 ou 9, tem a nota 9,5, tem a nota 6,0, tem a nota 10,0. Então, o Excel, por padrão, ele ignora qualquer vírgula, qualquer zero à direita da vírgula, se não for fazer diferença no número. Um exemplo é se eu for digitar 1,0, digitei isso aqui, dei o Enter, ele transformou em 1. Então, 20,00, dei o Enter, ele ignorou de novo. Então, essa configuração aqui é a configuração padrão de número do Excel. O Excel, ele, por padrão, ele não coloca isso, ele não exibe, porque é irrelevante, tá? A não ser que eu coloque um número relevante, que aí seria 10,2. Isso é relevante, isso muda o número. E por isso que o Excel vai mostrar isso aqui. Agora, uma informação irrelevante, por padrão, o Excel não exibe, certo? Então, para ele exibir, a gente precisa configurar. Para ele exibir o 1,0, o 20,00, ou então, se aqui no caso também fosse 10,20, ele cortou o zero depois. 10,30, cortou. Por quê? É irrelevante, é a mesma coisa. Então vamos lá, para a gente configurar isso aqui. É bem simples, é muito fácil. Tá? Você pode configurar todos os números que você quer de uma vez, pelas casas decimais, ou de um em um, tanto faz. Certo? Então, nesse caso aqui, eu quero colocar 1,0 ou 1,00, tanto faz. Então, eu seleciono o número que eu quero configurar, certo? Cliquei nele, não preciso clico, seguro e arrasto, não, tá? Só clicar dentro da célula mesmo, cliquei no número. Aqui em cima, nessa versão do Excel, eu tenho essas opções de configuração de número. Essa parte da barra de ferramentas é a parte da configuração de número. Essa parte aqui acima é a parte da configuração de número. Então, eu tenho aqui algumas opções, a gente vai usar algumas das opções que estão aí, mas muitas opções a gente vai usar no menu de configurações de número, certo? No menu de formatar células. Então, nessas opções aqui eu já consigo adicionar ou remover vírgulas. Então aqui, ó, aumentar casas decimais ou reduzir casas decimais, certo? Então, a gente vai vir nesse botão da esquerda, vou dar um clique. Aqui você já vê que ele já adicionou o vírgula zero. Vou dar outro clique e assim por diante. Assim que a quantidade de casas decimais que eu quiser acrescentar aqui, eu vou acrescentar clicando nesse botão aqui de acrescentar casas decimais. O botão do lado ele faz o inverso, ele retira as casas decimais. Tá? No caso do 10,2, ele vai tirar a casa decimal, ele vai arredondar. Aqui no caso, se fosse 10,7 e eu colocasse aqui no botão de retirar casas decimais, olha o que aconteceu. Retirei a casa decimal, ele arredondou o número. Ele não arredondou esse número para efeito de cálculo, tá? Ele só arredondou para efeito de visualização. O Excel continua enxergando esse número como 10,7. Ele só exibe ele como 11, às vezes para facilitar numa questão de impressão ou numa questão de visualização de tela, certo? Então, aqui, nesse caso, o Excel não arredondou o número. Tem a função para você arredondar o número. É de outra forma, a gente não vai abordar hoje, mas nesse caso aqui, ele só exibiu com uma casa decimal a menos,
arredondando para o mais próximo, certo? Aqui no caso ele arredondou para o 10 porque era 10,2 aqui o nosso número. Então por isso que ele arredondou. Aqui como era 10,7, 10,7, ele arredondou para 11, certo? É uma forma bem simples, bem fácil, tá, de você trabalhar isso aqui, não tem mistério. Você pode trabalhar isso aqui selecionando toda a coluna, tá? Eu quero colocar 2 casas decimais em toda a coluna, então você pode selecionar a coluna toda e já acrescenta as casas decimais. Você pode usar isso aqui também no formatar celas, tá? Então a gente vai trabalhar com formatar celas, selecionei as células que eu quero formatar, botão direito, formatar células, e aí a gente vai entrar, né, no menu do formatar células. É uma outra forma, você escolhe a quantidade de casas decimais que quiser e dá um OK. Basicamente é isso aí, tá? Isso aí para você trabalhar com casas decimais aqui no Excel. Outra opção de formatação de número que a gente tem aqui no Excel é a formatação de valores monetários, dinheiro. Então é bem fácil, é bem tranquilo de trabalhar. E para você fazer isso, só dou uma dica. Sempre que você estiver inserindo valores monetários no Excel, nunca digite o cifrão. Nunca digite cifrão, R-cifrão, porque não precisa. Tá? O Excel faz isso automático para você. É até não recomendável, porque se você errar na digitação, o Excel não vai fazer o cálculo do número como deveria. Tá? Então, se você, ao invés de R-cifrão, já vi gente colocando RS ou R-cifrão escrito da forma errada, ou R-cifrão, mas aí você vai coloca o número e coloca, vamos supor que seja esse 10,70, 10,70. E aí ele não vai calcular, ele não identifica como texto, e aí a pessoa fica pensando, mas ele não calculou aqui, ou então um número desses ele não calculou, e aí o cálculo deu errado. Não é que o Excel errou, é que você digitou o número errado, por isso que ele não está calculando lá dentro da função, certo? Então, você não precisa digitar, não precisa digitar vírgula 00, não precisa digitar R-cifrão. Então, vou digitar aqui 10,9. Dei um Enter, ele vai aparecer como 10,9, mas depois eu vou formatar essa célula para ela sair o valor monetário, sair com R-cifrão, para sair com as 2 casas decimais no valor dos centavos. Posso já pré-configurar essas células aqui para toda vez que eu digitar um número, ela identificar como um valor monetário. Então eu posso fazer isso antes da digitação ou posso fazer também depois da digitação, tanto faz, certo? Então vou fazer aqui selecionando a coluna, selecionei a coluna toda, cliquei aqui na coluna, e aqui em cima ele tem um símbolo de moedinha, né, uma nota com algumas moedinhas, e eu vou simplesmente clicar aqui. Pronto. Ele já configurou para mim, colocando o R-cifrão, colocando a casa decimal lá, exibindo a casa decimal que faltava. Se eu digitar aqui agora 30, é R$30. Então, dei um Enter. Pronto. 50, dei um Enter. 21 e 30. Certo? Então, não precisa digitar aí os R-cifrão e vírgula 00. Uma dica quando você estiver trabalhando com números, tá? Se você for trabalhar com números grandes até, então você vai ver que vai ter uma hora que vai dar isso aqui. Dá uma olhada. Vou digitar aqui 10 milhões. 10. Digitei. Agora eu quero reduzir só um pouquinho minha coluna. O que aconteceu? Lá embaixo está aparecendo tudo hashtag. O que significa essa hashtag aí? Quer dizer que meu número está errado ou deu algum problema? Na verdade, não. Esse hashtag aí quer dizer que o conteúdo de número, um conteúdo de número, não cabe na célula. Não é um conteúdo de texto. Quando um conteúdo de texto não cabe na célula, simplesmente o Excel corta o texto. Quando é um conteúdo de número, o Excel ele mostra esse hashtag. Isso quer dizer que o tamanho da célula não comporta a extensão do número. E aí ele não pode suprimir, porque aí ele vai exibir o dado diferente do que ele realmente é. Então, por isso, ele exibe isso aí
que você precisa de fato aumentar o tamanho da coluna ou reduzir a fonte para o número aparecer certinho. Tá? Então, quando você viu isso aí, viu o hashtag, não precisa ficar desesperado, que isso aqui é só uma exibição do Excel. Isso aqui é só um aviso do Excel te falando assim, ó, esse número não cabe aqui, aumenta a coluna ou diminui o texto. Beleza? Então, basicamente é isso aí. A gente vai ver agora datas e horas. Coisa importante você saber antes de trabalhar com data e hora no Excel